Fala, homens, graça e paz. Hoje nós estamos aqui trazendo algo novo da parte de Deus, esse podcast aqui com os homens de valor. Tá aqui um trio abençoado, mais que abençoado da parte do Senhor. E nós estamos aqui para bater um papo, fazer uma resenha relacionado a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e também a nossa conferência Imparáveis, que já está chegando, né? Tá aí. Nós já estamos gerando tudo isso com muita expectativa, né, em oração, preparando tudo assim com bastante empenho aqui. E nós queremos que você interaja conosco, estou vendo você aqui, né, o chat. Então, deixa teu comentário aqui, a tua expectativa em relação a esse momento, né, que nós vamos viver nesse sábado. Você homem, você filho, pai, obreiro da casa do Senhor, colaborador que está aqui trabalhando, se empenhando para que esse momento aconteça. E você, esposa, também, qual é a tua expectativa em relação, né, àquilo que Deus vai entregar, né, para o seu marido como sacerdote, que vai ser assim compartilhado, né, distribuído na família. Então deixa aqui, vai ser bom demais a gente ter essa interação aqui no nosso podcast. Bom, eu estou aqui com um time de vencedores e eu quero apresentar cada um deles e dizer para vocês assim, em primeiro momento, que loucura é essa, né? A gente, de repente, vamos fazer um podcast, vamos bater um papo e, né, num feriadão como esse aí, abençoado, tá aqui esse time abençoado aí de varões valorosos, né? O pessoal tá aqui, o Nilson aqui conosco também, e é bom demais estar, né, com esse clã abençoado. Enfim, vou fazer as apresentações aqui, né? O Tom Excel, pastor de homens, né? E diácono, empresário, pai do Davi, pai do André, né? Um diácono coluna dessa casa, Deus abençoe. Amém. Né? Então, um prazer, né? E dizer assim que é um privilégio estar aqui com vocês, com todos vocês, né? Homens irrepreensíveis, né? Conforme a palavra do Senhor. Aqui o Fábio Santos, né? O Fábio é empresário no ramo de veículos a diesel e ele também é treinador, palestrante, business, né, o pai da Ana, pai do Gustavo, um homem abençoado dessa casa, um homem de valor. E está aqui também meu companheiro, né, pastor Amém. De homens também, né, o Erickson, o Erickson Rocha, né, olha que nome abençoado, né? De Jesus Rocha, né? De Jesus Rocha, que isso, cara, né? Bênção. Terceiro sargento, né, do Corpo de Bombeiros, diácono também nessa casa, o pai da Júlia e do Pedro. Exatamente. Uma bênção, né? E, queridos, bom demais, vamos para cima. Homem de valor, né, aqui da comunidade, ele tem esse caráter profético, em primeiro momento. Né? Ele tem esse caráter de, assim, realmente levantar profetas para essa geração. Homens verdadeiramente posicionados, né, que conhecem o caminho da oração e do secreto e que transborda tudo aquilo que recebeu no secreto sobre a sua família, né, sobre suas esposas, trabalho, sociedade. Então é um mover que começa no secreto, ele expande na família, na mesa, né? E ele vai para a sociedade, né? Beneficiando toda a sociedade, repartindo aquilo que a gente tem com a sociedade, né? Então esse mover ele começa, né, em 2012, né? Pastor Cleito, né, começando desbravando, né, com os homens. Fazer menção desse grande guerreiro que começou o trabalho na época intitulado Só para Homens. Só para Homens, isso. Só para Homens. Só para Homens. Eu trouxe assim, algumas referências aqui. 27 de julho de 2012. A gente pode contar assim como um primeiro momento ali, né? Que começa esse mover, né, Tom? Que começa a se abrir, ó. Esse ministério foi expandindo, né? Foi amadurecendo, né? Isso. Foi criando maturidade. É interessante que tudo aquilo que vem da parte do Senhor começa de uma maneira, vamos falar assim, pequena, né? Uma maneira, e aquilo vai tomando forma, né? Porque Deus vai trazendo guerreiros, Deus vai acrescentando dons, Deus vai... É uma forja, na verdade. Exatamente. É uma forja, né? E nesse sentido depois, né, os trabalhos foram prosseguindo, né? 2013... lá na Merctote, né, aquele encontro lá, né, homens de sucesso, amigos de Deus, palavra direcionada ali. 2014, 300 homens no Náutico. Né? 300 homens. Tava lá. 300 homens. Você estava já na equipe já, servindo? Tava no apoio. Interagindo. Tava no apoio, interagindo, sim.
Tava no apoio. Já Tava tinha no feito apoio já. escola de liderança e já estava no apoio. Estava no apoio. Benção. Então, depois nós temos aí, né, a 2015 e 2018, uma fase em que o Ministério esteve aos cuidados da Rede da Família, né, a Rede da Família. Então, nós temos ali o Só para Homens, novamente no Náutico, né, Homens em Ação, né. E depois, em 2016, nós temos aí a primeira menção do nome Varões Valorosos, que começa a ser trabalhado esse nome, né. E logo após veio a pandemia, né, com todos os seus desdobramentos e os desafios que nós sabemos. E em 2022 o resgate, né, novamente já agora com a presença desse time aqui que está aqui, né, dessa unção. Dessa unção, né, trazendo né? de novo a unção. 2023, né, o Erickson já estreando ali, né, a pregação sobre a Manassés, né? Manassés. O tema de Manassés. Isso, foi a primeira... Que é isso, hein? Na verdade, um desses primeiros encontros, né, pastor, foi na casa do Tom, né? Que a gente estava em pouca gente ali, né? Até levei uma pregação e não conseguia enxergar o que estava no caderno e Estava no script ali, né? e foi fluindo, né? A partir disso, igual o senhor falou, foi crescendo, foi tomando uma proporção maior, né? E por isso que é a importância. E a gente não parou mais, né? Por isso que é importante estar em amigos, irmãos, né? O Ministério de Homens é para isso. Para enviar novos homens. Né? E o Erickson fez um teste lá em família mesmo, vamos lá, Erickson. Exatamente. Pega pra gente lá, vamos pôr. Fizemos um churrasquinho para ficar mais leve. Ou mais pesado, né? Mas é uma bênção, né? São bênçãos, né, pastor? Deus prepara, Deus levanta homens, Ele não levanta homens capacitados, Ele capacita homens, né? Deus tem forjado, né? Deus tem. Esse é um tempo. Eu creio nisso, sabe, Tom? Eu creio nisso, Fábio, Erickson, o pessoal que está em casa, com todas as minhas forças. E eu vejo, assim, o sopro de Deus no Brasil, sabe? Assim, uma coisa profética mesmo, através de homens de valor, assim. Por exemplo, há poucos dias eu vi o Judson, né, pregando, falando sobre isso, que Deus está extraindo pessoas do secreto, né, pessoas que são anônimas, pessoas improváveis, para expor ao mundo, né, a grandeza da dependência de Deus. Né, algo ali que Deus está fazendo, né, onde a pessoa não tem o que se gloriar, né, ela vai na força, na unção total de Deus ali. Realmente pessoas improváveis, né? São os improváveis. Literalmente improváveis. E isso que o Tom falou é muito, muito precioso, né, no sentido assim que esse ambiente seguro para a gente desenvolver os nossos dons. Né? Ali estava uma família, né? Nós reunimos um grupo de homens, né, um clã ali e criamos uma atmosfera, né, de oração para poder ver nascer ali um novo profeta, né, um novo mestre, né? Porque tem todos esses exercícios dos dons, né? Então ali estava nascendo um novo mestre assim, para os homens, né? Para esse novo tempo. Esse novo tempo. E antes disso, ainda a gente teve um encontro de família, né? Casais. Isso, casais. Em que foi questionado, debatido, né? O que foi bastante interessante também, porque até então, o que era bacana é que eu não queria, né? Eu falei, não, eu não tenho dom para isso. Foi bacana porque eu chorei, né? Naquela de temor de Deus, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu tenho medo. E a Cássia empurrando. E eu ainda lembro da frase, mas do que você tem medo? Aí vocês dando apoio, né, o tempo inteiro e a partir daí, né, veio essa primeira reunião que... Deu um pontapé inicial ali, né, deu uma empurradinha. Me deu coragem, né, pra falar, não, se é da vontade de Deus, eu vou me dedicar então. O Espírito Santo tocou ali. Exatamente, porque até então... A primeira reunião que a gente fez, não sei se você lembra, lá em ano passado, né? A gente tomou aquele primeiro café antes daquela do evento do ano passado, que eu falei com o Tom primeiro, né? Eu estou sendo incomodado para isso. Você está me incomodando para isso? Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso. A mão, né? A forma que Deus toca a terra, né? Através dos 5 dons ali, né? Então é um complemento, é muito importante, né? O Ministério de Homens ter na sua equipe os 5 dons, né, distribuídos ali. Então precisa ter profetas, mestres, evangelistas, por quê? Onde né, o mestre não alcança, o profeta ativa. Né? E aí o evangelista tem essa visão, né, a necessidade, a importância, né, do ID. E, enfim, a gente vai se movendo, né, e o corpo de Cristo vai sendo beneficiado em tudo, né, naquilo que Deus tem para oferecer.
E esse foi um tempo muito precioso, porque aí depois veio também no ano seguinte a loucura do acampamento. Nossa, o que é aquilo? Com pouco tempo, pouco recurso. Foi resolvido em 3 horas de viagem. Foi. A gente tava voltando de uma conferência, todo mundo assim, cheio da unção, Nossa, né? Vamos fazer? Tinha pessoas que nem estavam no mesmo carro, né? O Fábio estava no outro carro. E aí, enquanto a gente, alguns no WhatsApp ali, outros na direção, conversando, de repente a gente chegou e buscou a direção de Deus assim, buscou, na verdade, né, o modo, porque a direção a gente já tinha. A direção já tinha. E agora, Deus, como é que a gente vai fazer? E foi uma benção. E foi recorde, né? O tempo muito curto, né? E Deus operou ali de uma maneira que, naquele dia, eu fui curado do medo. Que, não 100%, eu ainda estou sendo tratado, mas trabalhado. Ali Deus me bateu assim, num bom sentido de, mas não precisa da sua capacidade, não precisa do seu conhecimento, precisa do seu coração, do teu amor da intimidade comigo, porque intimidade com Deus todos nós temos que ter, e a gente busca em Deus, mas o medo fala mais alto, não é nem medo, é o temor, porque você vai falar, porque é uma coisa muito séria você falar da palavra de Deus. Não pode ser de qualquer jeito, né? Então a gente tem aquele temor. Então eu me policio muito porque eu falo meio rápido, então fica aquele medo e tal. E a importância de ter irmãos para encorajar a gente, né? Eu falo que a gente tem que andar em banda, um homem tem que andar em banda. E é verdade, porque o pastor sempre me cutucando ali, você tem que pregar, você tem que trazer uma palavra, é bom para você. E assim, eu falo assim, o pastor quer que eu pregue, para que pregar? Eu já abraço, já faço minha parte por dentro aqui, né? Bastidores aqui. Mas Deus foi tocando, foi ministrando ali, e eu fui para aquele acampamento, mas com temor assim, temor e temor, com medo mais grande. Aí o pessoal começou a pregar, um pregou aqui, falei, nossa gente, eu fiquei com o pior dia, depois todo mundo praticamente. Responsabilidade alta, aí aquele dia eu falei, vou pro quarto. Eu fiz a gente faz um esboço aqui, eu vou lá que eu subi lá, do Espírito Santo conduz. Quando a gente está debaixo da direção de Deus, temente a Deus, buscando em Deus, tem intimidade com Deus, Ele opera e Ele usa as nossas vidas. Ele usa os improváveis, né? Eu sou um improvável que Deus usa às vezes. Então, estamos aqui para isso, estamos aqui para servir e ser obediente a Deus, né? E agradeço a todos vocês, assim, já até aproveitar esse momento, porque todos aqui têm uma importância para a gente. Tamo junto. Sabe, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, que você está errando, faz isso aqui, fala mais devagar, assim. Então, isso é família, né? Isso é família em Cristo. Então, o Ministério de Homens é bom por causa disso também. Se me permitir, até um incentivando o outro. Isso é o ministério também. O que é o Ministério de Homens? É capacitar novos homens para ser bons líderes, não somente dentro da igreja, mas sim nos seus lares, ser humanos melhores, né? E isso só vai acontecer com a gente se nós estivermos andando em bandos. Porque como eu vou aprender se eu não mando com outra pessoa, se eu ando sozinho? Eu não tenho como aprender. A gente aprende analisando, ouvindo e estudando outras pessoas também. Então a gente tem que andar junto. Então agradeço a todos vocês por esse apoio aí. Tamo junto. Benção demais caminhar com vocês. Ô Tom, aproveitando essa sua fala, é muito importante o Ministério de Homens, né, para uma igreja local. Isso é fundamental, né? Então, assim, diante daquilo que Deus tem te entregado, né, na palavra do Senhor, qual que é a tua perspectiva, assim, que você tem para falar assim, um pouquinho para a gente em relação a isso, né? Comentar um pouco dessa importância, o quanto que isso é relevante para esse tempo hoje que a gente tem vivido. Assim, eu vejo com o Ministério de Homens um ministério muito importante, assim, para a igreja local, para a igreja, porque homens fortalecidos, homens preparados para a guerra, né? Quando o homem está no Ministério de Homens serve para quê? É para incentivar outros homens a buscar intimidade com Deus, a levar outros homens a estudar a palavra de Deus. E para a igreja é muito bom isso, para a família é muito bom. Porque quando o homem está preparado, ele está debaixo da submissão de Deus, que ele está sujeito somente a Deus, principalmente, ele vai ter uma boa liderança, ele vai liderar, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom filho, ele vai ser um bom funcionário, ele vai ser um bom amigo, ele vai ser um bom profeta. Por quê? Porque ele é um cara que tem a expectativa totalmente ligada em Deus. Ele busca em Deus somente. E para a igreja isso é muito importante. Agora, quando eu falo igreja, eu não estou falando físico, estou falando igreja, eu falo as pessoas. Nós somos igrejas, né? O corpo, né? O corpo, né? O corpo de Cristo. Porque ali juntos, um vai suprindo a falha do outro. E o grupo de homens é para isso.
Nosso ministério de homem para que é? É para incentivar outros homens a buscar, a orar, a ler a palavra, a ter intimidade com Cristo. Porque nós homens, né, infelizmente, somos mais falhos nessas partes. Mulheres, infelizmente, elas são mais fiéis a Deus. O homem é mais difícil, o homem é mais orgulhoso, né? Então a gente está aqui para poder ajudar esses homens a cumprir esse propósito, que o propósito do homem é cuidar, proteger e suprir, né, a necessidade da sua casa. Restaurar, né? Restaurar a identidade. Né? É isso aí, é incentivar outro homem. O ministério do homem serve para isso, para fortalecer eles em Cristo. E quando o homem está fortalecido em Cristo, ao redor dele tudo está legal. Porque ele tá protegido ali, está protegendo, porque ele é proteção. Então quando você está firmado, você está aqui o que serve o ministério de homens? Para discipular. É como se fosse o ID, né? Preparamos o Erickson. O Erickson tinha medo, então nós viemos o quê? Vamos aqui, vamos fazer um churrasquinho, vamos... Então a gente fez um ID pro Erickson, é um envio, enviamos ele, que ele tem o dom, ele tem, faltava coragem. Então a gente fez o quê? A igreja cria essa plataforma. Cria essa plataforma, essa segurança para a pessoa, Né, se sente seguro entre amigos. E ali você vai quebrando e você vai enxergando que quando você está dependente de Deus, tudo vai. Quando Deus está na frente, tudo flui. E o grupo de homens é para isso. É para incentivar outros homens, né? Mostrar para eles a realidade do homem, o que é ser um homem cristão, né? Que na verdade estamos aqui para ensinar como que é ser homem cristão, para que nós homens possamos preparar outros homens para esse mundo aí fora, né? Para trazer a palavra de Deus, trazer ali o que a palavra de Deus manda mesmo, o que é ser um homem. O homem hoje pensa que é mandar, ser aquele autoritário, sabe? Não é. A palavra de Deus manda a gente ser autoridade, mas com amor e com sabedoria. Então, quando um homem está debaixo da presença de Deus, ele é um homem, ele tem autoridade, mas é com autoridade com amor. E com o amor, ele vai convencer a família, o filho, vai mostrar realmente a essência de Cristo. Quando o homem está firme com Deus, a casa está boa, a casa está andando bem. Quando o homem não está firme com Cristo, a casa dele não fica bem. Isso é uma realidade. Isso aí, se o homem está afastado de Deus, tudo ao redor está ruim, porque ele não tem ali o temor, não tem ali a pessoa deixa de buscar ali a intimidade, então ele não fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando a gente está aqui em conjunto, buscando, discipulando todos os homens, nós estamos ajudando ele a se tornar homens melhores. Os jovens, eles hoje são solteiros, mas se nós discipularmos eles desde já, na palavra de Deus, o que é ser um homem? O que é ser um homem casado? O que é ser um homem solteiro? Porque tem homens que não podem ser que não casem, mas nós temos que ensinar para eles a importância do casamento. Então isso cabe a gente, é o mistério de homens a fazer isso. Conversando com vocês, comentando a respeito do Jacó, que ele entra no vale e lá ele foi marcado por Deus pelo pai dele, né? Então ele entra de uma forma e ele sai de outra. Ele entra com um nome, né, e um destino e sai de lá com outro destino, né, um outro legado. Ali é definido na comunhão. Então a importância da comunhão em primeiro momento com Deus e depois com os irmãos, porque a vida do reino ela flui através da comunhão. Então é no exercício da comunhão que nós vamos impactando outras pessoas e passando virtudes, valores, referências, que essa é a palavra, né? Essa palavra referência é muito forte naquilo que o Fábio ele vai trazer para nós, né, Fábio? Nesse momento da conferência, nesse sábado. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão desses... Boa tarde a todos. Boa tarde. De novo. Nós vamos falar bastante aí sobre a construção do clã, né? Não é bom que o homem ande sozinho, né? A gente tem várias passagens na Bíblia falando sobre isso, né? Eclesiastes, Romanos. A gente vai falar bastante ali sobre questão de identidade, né? Que o pastor vem fazendo bastante ministrações a respeito disso, né? São pais sem entenderem a paternidade, são filhos órfãos de pais vivos, né? Então a gente vai tratar bastante coisa a respeito, a postura, né? Do guerreiro, do homem de valor, do imparável. Vamos falar bastante sobre isso também. A questão ali da mesa, sabe? Eu quero trazer muito à tona bastante isso aí, porque quão importante é a mesa para nós hoje, né? E quão agradável que os irmãos estejam em união. Então, isso faz muito parte da mesa, a família, a postura, né? Em algumas participações minhas no ministério, eu vim falando muito sobre o homem tem que ser casca grossa, mas a gente tem que passar esse contexto de ser casca grossa, né? Não é aquele cara que é o valente. O casca grossa é o cara que veste a armadura de Deus, a armadura de Cristo ali, né? A armadura da oração, né? Aquele escudo da proteção da família ali, através do Espírito Santo, né?
a verdade, né? O homem verdadeiro ali, através ali de Cristo, né? Um homem sensível à voz de Deus, né? Exatamente. E o homem consagrado, né? Então, às vezes a gente fala assim, você tem que ser casca grossa. Quando a gente fala de casca grossa no Evangelho, é aquele homem que veste aquela armadura, né? Provida por Deus ali, né? Protegida ali pelo Espírito Santo ali, né? E domada de sabedoria. Então, eu quero frisar bastante isso aí no nosso encontro de sábado. Eu creio que vai ser bênção. É um homem embrutecido pelo Espírito. Né? Exatamente. Até porque um dos símbolos de Jesus é o cordeiro. Sim. E o outro é o leão. Né? Que é até a presença do leão no nosso símbolo, né? Nosso logo, né? Do nosso clã aqui. E a referência nossa maior é Jesus. Né? Esse equilíbrio perfeito, né? De valentia e daquela entrega, né? Sacerdotal. Né? Aquela mansidão, entrega, aquele amor. E eu quero também, né, falar sobre a questão do resgate, porque o homem de um clã fortalecido, não é que ele nunca vai precisar do resgate, mas ele tem que estar ser constantemente resgatado. Ele já tem que passar por essa fase de resgate. Né? Ele tem que ser referência para outros ali. Né? E onde ele vai buscar esse apoio para ele não precisar sempre estar sendo resgatado? Justamente na comunhão com os outros irmãos aqui, né? Com os homens de valor, né? Os imparáveis. Então, é ali que ele tem que estar imerso. É ali que ele tem que buscar uma paternidade, uma mentoria, né, uma identidade ali dentro. Porque às vezes falta muita maturidade cristã. Eu digo maturidade cristã, o que é a maturidade cristã no meu ver? A maturidade cristã é aquela pessoa assim, que ela está naquela zona de conforto, ela é convertida. Né? O homem ele é convertido, mas ele se encontra numa zona de conforto, ele está no automático. Ele está ali naquele momento na igreja, mas ele não acontece dentro da igreja. Né? Então precisa ter aquele mover do Espírito nele ali. Ele precisa ter aquela explosão interna, né? Aquela de você chora no secreto, você fecha a porta do quarto, queima no secreto, ali deixa o joelho, né? Daquela ativada ali, mas no geral ele não tem que ser mais resgatado, ele já é o resgatado, restaurado. Exatamente, de ser referência para outros. Daí Elias, né, que é o personagem central desse momento, ele era imparável, ele é uma pessoa que se move o tempo todo. Está sempre em movimento. E até quando ele, na maior fraqueza da vida dele, né, naquela intensidade ali que ele estava, no limite, vamos falar, ele vai para uma caverna, o próprio Deus se apresenta ali para resgatar ele, porque o destino dele era ser, né, um homem imparável, um homem que se move em direção aos propósitos de Deus. A palavra onde Deus leva para o fogo, né, a exortação pela boca do profeta Sofonias, né, ali, 3,17, Deus leva o povo dele, faz o povo passar pelo fogo e extrai de lá, né, a nova humanidade de Deus. Ou seja, o que isso significa? Deus está tirando homens do comum para o extraordinário. Então, é um tempo onde Deus está incomodando. Eu sinto uma urgência, né, de tempos, né, para cá. Eu sou cristão desde criança, mas de tempos para cá eu sinto uma urgência muito grande em relação a esse transbordar dessa unção, né, sobre as famílias, sobre as vidas. E eu sinto Deus levando, né, a igreja de Cristo Jesus, tirando desse lugar de comodidade, né, do comum para levar para o extraordinário. E esse tem um caminho, e é um caminho de forja. Né? A forja tem esse caráter, né, de Provérbios fala, né, o ferro afiando ferro, fala muito do fogo, da presença do fogo, do Espírito que leva o que é ruim e que traz à vida aquilo que é a identidade de Deus em nós, verdadeiramente. Né? Aquela parábola, né, do ouro, né, quando está no fogo, que vê a face, né, do Criador. Então é uma coisa extraordinária que Deus... E isso vai gerar incômodo, vai gerar medidas onde você, homem, tem que se mobilizar, tem que sair desse lugar de comodismo, né? Meter o pontapé para tirar daquela zona de conforto, né? Sair daquela zona de conforto. Fazer igual Elias, né? Igual Elias. A caverna para Elias não era um lugar de conforto. Não era. Era lugar de tratamento ali, né? Caverna não é lugar de homem de valor. Não. E Deus já deu a palavra, né, pastor? Deus já ministrou a palavra. Sabe o que eu digo? Eu tava na Cat. Tava lá meio ocupado, né? Você tá aqui. As histórias de caverna, né? Não combinam com os homens de valor, né? Não. Nós temos que estar ativos. E se você que está em casa, venha para cá para você ver qual caverna que você está. Você tem que sair dela, nós vamos te ajudar a sair dela. Vem para cá, sábado, vai ser bênção. Esperamos vocês aí, sai desse zona de conforto. É porque caverna é lugar de decisão. Você tem entrada, você não tem saída. Né? Você entra lá, você não... Vamos pensar assim, a grosso modo, né?
Não vou ficar assim problematizando a questão, né, geográfica, não. Mas eu vou pensar assim: você tem ali uma porta, mas você não tem Uma saída. saída. Aí ali é lugar de decisão. Então vamos pensar Saul, Davi, né, Elias, vários homens que passaram por essa fase. Eles tiveram que tomar uma decisão frente a uma forja da vida deles, a um problema, né, a um desafio. E aí você pega, por exemplo, Davi e a caverna de Adulão. Ali ele formou um clã. Né, e a caverna foi algo temporário na vida dele, onde ele tomou uma atitude em relação àquilo de não se conformar. Né? Elias também. Já Saul, ele sucumbe às várias cavernas da vida dele. Vai cada vez mais só... Cavando um buraco dentro da caverna. Ele está sempre pro lado errado. Então tem essa... Deus está, né, pegando homens quebrados para esse tempo, né, homens que estão disponíveis a ter somente a questão da intensidade. É pessoa igual, né, sem genealogia, né? O Erickson vai falar bastante dessa questão da restauração, né, Erickson? Ali do homem, né, de valor. Pois é o tema, né, que Deus deu pra gente. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre a restauração, né? E spoiler, né, gente? Assim como Elias, né? Quando a gente olha na Bíblia aqui, a gente vai ver que a vida de Elias na palavra, ela começa do nada, já confrontando ali o rei, né? E o rei Acabe, e ele já está ali confrontando. Aí a gente vai procurar na Bíblia, a gente não vê história sobre Elias, né, pastor? Se ele tem passado, quem é o pai, quem é a mãe. Fala ali, né, que ele veio da região de Gileade e mais nada, né? Ele já aparece. Que apareceu, né? Ele já surge, né? Ele não tem um negócio místico igual Isaías, né? Isaías estava lá, de repente desceu aquele tanto de anjo ali, né? Não tem um passado, né? De repente, Elias, ele aparece. E nós, homens também, nós temos muitos homens hoje sem passado, né? E muitos homens com passados e passados que homens não se orgulham, né? Mas é justamente nesse ponto que nós queremos entrar. Da restauração de Deus na vida desses homens. Não importando o que ficou para trás, né? Mas o importante, a partir do momento que esse homem tem uma restauração com Deus, o caminho que ele vai tomar desse encontro com Deus em diante. Né? Ele permaneceu firme na presença de Deus, na intimidade com Deus, e Deus usou a vida dele. Né? Ele era um homem comum, né? E olha o que Deus fez com ele lá. E ele, eu acho legal porque... Você falou, ninguém sabia quem era o pai de Elias, porque a gente fala muito sobre isso, né? E ele não tinha uma, como que a gente pode falar, uma família que fez história antes dele, né? Então Deus faz isso para quê? Para a gente ver que Deus, ele não quer usar os seus títulos. Não quer usar gente importante. Ele não quer gente importante, ele quer usar os improváveis mesmo. Para quê? Para poder a gente enxergar a grandeza que é Deus. Porque ele não precisava da gente para fazer nada. Mas o que ele faz isso? Para cumprir a palavra dele, para mostrar para o povo que ele é Deus. Ele tinha coragem e intensidade. Tinha coragem e intensidade, isso. Elias, ele tinha coragem e intensidade e ele tinha o que precisava, temor a Deus. E era difícil naquela época, hein? E isso hoje, também nós estamos passando por isso hoje. Naquela época era de rei, guerra, essas coisas. Na nossa época, hoje nós temos outras lutas. E estamos vivendo também isso também hoje. Temos muitos homens aí que estão renunciando a sua família e deixando Deus de lado, e temos poucos Elias. Sim. Temos poucos Elias hoje. A verdade, as igrejas hoje tá até cheia às vezes, mas os Elias de verdade são poucos. Eu falo muito, né, nas nossas conversas, né, pastor, que tem muita gente que tenta levar, em vez de levar o evangelho para o mundo, está fazendo o contrário, está trazendo o mundo para a igreja para poder... Que era algo que estava, como o Tom disse, em alta na época de Elias. O que acontece aqui com Elias é que precisava de uma atitude drástica de socorro, né? O Erickson é bombeiro, ele sabe da importância de ter uma intervenção na hora certa. Há momentos que é preciso, né? Qualquer minuto conta ali. E para Elias, esse momento em Israel, ele é um desses momentos de uma reanimação. De confrontamento, né? De trazer de volta chamado minuto ouro lá, né? A adoração a Deus estava ameaçada em Israel, por Baal, né? Naquela época. É uma frase forte de dizer, né? Como a adoração a Deus está ameaçada, mas era o fundamento que estava acontecendo ali, porque havia uma caçada, né? Aos profetas, aos servos de Deus.
E Elias, ele é aquele homem de coragem, ele sai realmente assim, ele rompe as limitações, ele vai, porque não era só sobre ele, era ele, a família e o legado, a nação, então era uma unção que ia, né, propagar. Então ele entra com aquela medida realmente de reanimação da fé, né, aquele ato que ele faz ali no monte, né, perante o altar. Era aquilo que estava acontecendo, né? Estava desfibrilando, né, a nação naquele momento. E essa passagem é muito legal, né, de 1 Reis, né? Acho que todo mundo tinha que ler essa passagem com mais cuidado, com um carinho especial, porque ali, ó, ali é restauração, ali é envio, ali é quebra de maldições. Tem muita... Ali tem um medo que Deus está tirando o medo dele. Então a história de Elias é muito bom pra gente, né? Tanto 1 como 2 Reis, né? É um dos livros do Velho Testamento, assim. 1 Reis, 2 Reis, Samuel, a primeira Samuel, a segunda Samuel, são livros assim que eu tenho uma apreço diferenciado por eles, não só pelo lado espiritual, mas assim, são livros de batalhas duras, né? Tanto a batalha espiritual, como batalha, tem umas batalhas também, né? As guerras também. Então assim, e eu admiro muito Elias, até no fim do legado dele aqui na terra, né? Até quando ele deixa, que ele passa a capa, né? Literalmente, né? Passa a capa, passa a né? capa. E eu estava até comentando com o Eros, quando Eliseu assume aquilo ali, que já assumiu, já pegou o posto com muita unção também, né? Já pegou muito poder, né? Então, eu tenho esse apreço muito grande e eu concordo com você, é um livro que a gente tem que parar, não só meditar, mas você tem sempre aquela revisão ali, porque não muda o contexto. Mas você pode interpretar ali, né? Tem várias aplicação, né, para a nossa... O bacana do que o Fábio falou, né, do passar a capa, é que esse espírito de Elias, nós vamos falar sobre isso, né, pastor, no encontro, ele não é só característico de Elias, né? Malaquias profetiza isso, né? João Batista passa por esse período e esse mesmo espírito de Elias está disponível para nós homens hoje. Amém. Está disponível para nós. Cabe a gente buscar essa coragem de Elias que está disponível para a gente também. Sim, muito bom, porque aquele espírito profético, né, que vem da parte de Deus sobre Elias, né, e aí Malaquias ele faz essa ponte, né, no Velho Testamento, falando, e depois você já vê João Batista naquela ousadia e é o espírito dos pais e dos filhos conectados, né. Então eu creio que Deus não somente ele está restaurando o altar familiar, mas também essa conexão de pais espirituais, né, de pais espirituais. É uma frase que o Tom disse, né? Onde está o seu Eliseu, né? Ali eu vi a frase que ele falou e nesse sentido, né? Quem é o seu Eliseu, né? Para quem você, em quem você está hoje lançando a capa ou em quem você está investindo, impactando, né? Alguém. E que isso é essa unção, né? Uma unção de igreja, uma igreja que caminha junto, né? É igual o senhor falou numa pregação uns domingos para trás aí, que nós temos que preparar nossos jovens, a nossa nova geração, nós temos que discipular ela para que elas possam estar fortalecidas na palavra, porque os tempos lá na frente pode ser mais difícil para elas. Jesus pode voltar antes? Pode, mas a gente não sabe o dia que ele vai vir. Então nós temos uma obrigação, nós como homens cristãos, homens convertidos na palavra e que temos temor a Deus, temos a obrigação de discipular homens fortes para o futuro, para que a nova geração discipula outras gerações e até que Jesus volte. Mas nós temos que ter essa responsabilidade e cabe a nós. Isso, dessa pegada cabe a nós sobre hoje. A volta de Jesus, uma vez eu estava conversando com o pastor Isaías, a gente estava falando sobre essas mudanças atuais, né? Sobre o mundo de hoje, que não vai ser o de amanhã, com certeza. Infelizmente está piorando. Nós temos as nossas profecias bíblicas lá, né? Isso, só que o pastor falou, mas isso não quer dizer que a gente tem que desistir. Está se cumprindo? Não. A gente tem que lutar. Né? O Erickson comentou a respeito o Elias, né? Você não tem uma história de herança, vamos falar assim. Né? Mas nós podemos fazer isso. Né? O Tom falou um pouquinho sobre isso também, de nós, os nossos filhos não terem que desbravar, nós outorgarmos, né? Entregarmos para eles, né? essa herança e eles partirem daquele ponto. Né? Elias surge. Então nós não sabemos se o pai dele investiu, né? Orou, se abandonou, você não tem esse muito detalhe, né? Mas você percebe que Eliseu já parte de um ponto de uma herança, exatamente isso do filho, né? O filho tem essa visão, né? E não somente os filhos biológicos, os adotados, porque é uma coisa que tem ensinado muito essa igreja sobre a importância da adoção, e também dos filhos espirituais, né? Nós precisamos chegar perante Deus com filhos, né?
Erickson, faz um comentário aí, convida os caras aí pra gente ir partindo pro final. E daqui pra lá nós vamos passando a palavra aí um pouquinho pro Fábio também, pro Tom, encerrar. Porque daqui a pouquinho nós estamos já no terceiro dia da série, renovados. Amém. Isso é extraordinário, uma benção. Amém. Bom, pastor, gostaria, né, de convidar os irmãos. Deus já deu a palavra, né? Ela já está pronta. Nós já estamos estudando, já estamos nos consagrando, né? E Deus tem uma palavra abençoada para os homens dessa igreja nesse sábado. E espero que vocês compareçam, né? Convite a todos, vai ser bênção. E fica aqui o meu convite a todos. Convidem mais pessoas, né? Tem pessoas que estão com dificuldades aí na hora da inserção do link. Ajuda essa pessoa a fazer a inscrição dela e vem que sábado vai ser bênção. Em nome de Jesus. Venham no sábado, no dia 22 às 16 horas. Vocês vão conhecer mais sobre esse plano maravilhoso, né? Esse ministério de homens que tem um propósito aí maravilhoso aí, né? Na cidade de Alfenas, que vai contribuir muito, né? Para a cura, vai contribuir muito aí para a paternidade, identidade, tudo isso aí. E vai ser um prazer recebê-los aqui, né? Eles, como era que eles se convidem, sai dessa zona de conforto, né? Pula, levanta desse sofá aí, né? E vem aqui festejar com a gente, participar desse momento maravilhoso aqui, nessa conferência que a gente vai ter no sábado. Amém? Amém. Grande, Tom. O recado aí pros Vamos lá. guerreiros. Guerreiros, saia de casa, saia do conforto. Porque o seu conforto hoje pode ser seu pesadelo amanhã. Vem aqui, vamos aqui aprender juntos. Vamos receber de Deus juntos. Sábado é o dia. É o dia de você enxergar e saber qual é o seu propósito. Venha pra cá, faça como Elias. Saia da sala de conforto. Entra, fica pouquinho tempo na caverna, vê o que Deus quer e saia. Vai fazer. Vem cumprir seu propósito. Vem saber qual que é o teu propósito. Qual que é o teu envio. Qual que é o teu id. Venha pra cá. Espero vocês aqui. Se caso não consiga fazer inscrição, venha assim mesmo. A porta que está aberta para vocês. Nós queremos ter vocês aqui juntos, porque nós somos uma família que ama vocês, uma família que quer andar junto, homens que querem andar junto, discipular, para que venhamos ser fortes para poder combater esse mundo. Esse mundo não está fácil, mas a Bíblia fala que nós teremos aflições, mas nós temos um Deus que é verdadeiro, um guerreiro que está com a gente. Ele nos ajuda, nos protege e nos dá sabedoria para vencer esse mundo. Vem para cá. Esperamos vocês aqui nessa sábado de tarde. Invista na tua casa, invista no teu lar. Benção. Pessoal, obrigado Erickson, obrigado Fábio, Tom, por esse tempo de qualidade tão bom, né? Irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus, que esse Senhor Jesus assim te abençoe poderosamente.